Você tem a cabeça bem pequena, não sei. Aí parece que você tem a cabeça menor. Enfim, perfeito. Então, bem, estamos falando sobre a sinfonia. Bem-vindo a todos. Vamos falar sobre a sinfonia. E aí? Prazer é meu. Tradutores estão aí. Você deve bater palma. Você sempre deve bater palma. Sim, sempre. Pronto, aí está. Já fiz. Fiz o meu trabalho. Então, na verdade, eu queria começar pela a primeiríssima sessão de ESB que eu recebi anos atrás. Aquilo virou tudo de cabeça para baixo, tudo mudou. E a minha vida toda mudou de trilhos. E depois disso, eu entrei numa nova jornada, onde a energia era tipo o guia da jornada. Eu sabia que naquela época eu nem podia imaginar que eu pudesse, que qualquer um de nós pudesse realmente facilitar uma sessão energética. Então, o que mudou? O que aconteceu? Bom, toda essa jornada da consciência diz, bem, tem sido exatamente isso. E o que ocorreu foi que Gary veio ao meu escritório, ao meu consultório, eu não sabia como fazer, e ele falou que eu saberia, segue a energia, meu corpo vai te mostrar o que fazer. Isso me deu muita confiança para me abrir, confiar no universo, e essa energia do ESB ficou disponível. E é também o SOP, e damos nomes diferentes, porque Sinfonia de Possibilidades é mais bacana do que a síntese energética do ser. Eu quero que as pessoas tenham a clareza que elas fazem isso da sua maneira. Cada uma delas pertence à sinfonia, cada uma toca da sua maneira. Então, o que eu fiz, milhares e milhares de sessões, e eu sempre fazia sessões no fundo da sala, enquanto o Gary facilitava classes, e eu fiz isso por anos, até que finalmente alguém veio a mim e disse: será que você pode falar conosco sobre o que você está fazendo? Pode nos ensinar a fazer o que você faz? Eu falei, claro, por que não? Porque antes disso era só eu fazendo sessão e esses grupos grandes, de todo mundo na sala. Eu fiquei, ok. Então eu marquei o meu primeiro taster de ESB, onde eu ia falar sobre o ESB, e eu marquei 90 minutos pensando que eu acabaria em uma hora e contaria para eles tudo que eu sabia. Passaram-se 2 horas e eu tinha falado só 0,5% do que eu queria falar. Aí eu falei, uau, eu acho que eu ganhei muita consciência e conhecimento sobre isso. Aí eu criei classes de ESB, onde eu pude falar por 3 dias. E o que eu fiz foi que o que isso deu às pessoas foi a habilidade de entrar nesse universo de ser elas. E o que eu percebi é que isso deu uma plataforma para elas, para serem elas, avançando alguns anos com a classe SD. Eu sabia que algo precisava mudar. Eu estava assistindo esse musical chamado Once, eu estava lá no teatro em Nova York, na Broadway, chorando enquanto rolava, porque enquanto todo mundo estava vendo uma coisa linda ali na frente, eu estava percebendo, enquanto o pessoal estava cantando, eu percebia toda molécula no corpo de todo mundo vibrar, e toda molécula no teatro, e como toda molécula do universo vibra, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero trazer para o mundo, essa consciência. Então fiz na primeiríssima classe depois do SOP. Eu pensava que o SB tinha se tornado SOP e eu estava errado, porque eu fiz aquela primeira classe do SOP sem requerer o SB de pré-requisito. Então, as pessoas estavam entrando naquela capacidade de mover energia miraculosamente, sem a menor ideia do que estavam fazendo. E, francamente, isso me apavorou um pouco. Eu falei, uau, essa é a classe mais esquisita que eu já facilitei. As pessoas estão indo para um espaço esquisito e elas não tinham o espaço do ser delas disponível. Aí eu percebi, SOP tem o ESB, mas o SOP requer o ESB como pré-requisito. Ele requer a plataforma para o seu ser. Então, basicamente, o que ocorreu foi que, se você olha a partir de onde o ESB ficou
disponível nesse planeta, que foi naquela primeira sessão com Gary, a progressão disso foi fazer milhares e milhares de sessões em pessoas, mudando coisas que foram milagrosas. As pessoas falavam, isso é um milagre, eu tinha isso há 25 anos e agora desapareceu. Eu falei, é fantástico, né? Então eu fazia, eu olhava no universo para ver onde a pessoa havia criado um construto que não era ela sendo ela, e mudava isso energeticamente, sendo um espaço de ser que eu estava sendo, que é reconhecida, reconhecia o ser da pessoa, e com isso a coisa desaparecia do mundo delas. Ao fazer sessões no mundo, as classes, isso coloca energia diferente no mundo, onde a pessoa sai dali com o senso dela ser ela, e finalmente a porta ali se abriu para as pessoas serem capazes. Agora que tem uma plataforma para o meu ser, agora eu posso acessar essas energias mágicas, digamos assim, essas energias que estão aí, a gente chama de mágicas, porque é assim que parece para nós. Na realidade, é a energia do nosso ser interagindo com o universo, porque para mim o universo, como você olha para cima, olha ao redor, e tem esse movimento contínuo de moléculas, luzes, sons, formatos, que mudam, se transformam-se em outros. E eu percebi agora, finalmente, outras pessoas podem acessar isso. E é disso que se trata a sinfonia, o SOP. É ser parte daquela sinfonia que te permite acessar a mágica do universo que ele realmente é. Uau, minha nossa, Zaquete. Eu lembro quando você descreveu a primeira vez que você estava naquele musical, que você estava vendo as notas na sua frente, como que se movendo na sua frente. Você via através do universo daquela música e via algo diferente, sim. E foi tão lindo, eu literalmente sei, fiquei ali com as lágrimas rolando pelo meu rosto. Isso bem, foi uma daquelas consciências, ao viver a nossa vida, a gente ganha muita consciência que a gente tende a ignorar, porque elas não casam com a nossa consciência, né? Com um ponto de vista de outra pessoa. E, só que o que ocorreu com isso é que houve um movimento tão dinâmico de algo que eu desejava não só experimentar, mas também presentear aos outros a experiência e a consciência minha vida toda. E aqui estava eu falando, ok, eu vou nessa direção agora. E eu estava tão grato. E é interessante porque estamos aqui anos depois de muitas classes da Sinfonia de Possibilidades que eu já facilitei, a parte bonita disso é que quando eu comecei, era tanto trabalho da chegar as pessoas reconhecerem que tem um mundo energético que você pode acessar, tem um espaço de ser que você pode ser, que literalmente vai mudar as coisas nos corpos das pessoas e na vida delas. Literalmente, isso requeria tanta energia e trabalho da minha parte, tanta disposição em ser tão foi erradamente diferente das pessoas na classe. E agora, se aparece na classe, é tipo assim, tá aqui, e simplesmente é. Ficou muito aparente para muitas pessoas quando a gente começou a fazer, especialmente a maioria das classes online, as pessoas falaram, putz, isso realmente está funcionando. E isso está tão acessível agora, o que significa que a base disso mudou para só ser capaz de mal fazer isso, para o que mais? Como eu posso brincar com isso agora? Catarina fala, me faz lembrar da história do 11º macaco, dos macacos, porque tem algo que ocorre atualmente nas classes, onde basicamente as pessoas novas chegam e já tem um monte de pessoas que fizeram o tempo, e de algum modo algo existe no universo de uma maneira completamente diferente. E as pessoas acessam isso, têm acesso a isso quase instantaneamente. E diz o bem, é realmente uma coisa incrível perceber. Alguns de vocês descreveram assim, antigamente era a maior parte do pessoal fazendo o SAP nas classes iniciais, elas eram parte da sinfonia e estava lá no canto, com um triângulo desafinado no tempo errado, fazendo barulho, mas sem ter a menor ideia. Mas agora as pessoas estão tocando os instrumentos mais lindos.
e continua a ficar mais grandioso todo o tempo. Então, isso para mim é uma das classes favoritas de facilitar, porque você vê as pessoas percebendo o presente delas e o presente de ser delas de uma maneira que a maior parte das pessoas no planeta nem mesmo tem acesso a isso. E a outra coisa que eu notei ultimamente é que está ficando mais brincalhão. Na era do triângulo era mais sério, tinha que acertar com o triângulo, e agora está muito mais, tem essa, uma dança, uma brincadeira nisso, assim, e é realmente quando estamos sendo nós, a gente brinca, somos como os golfinhos, gostamos de brincar, e é uma das nossas coisas favoritas no mundo. E eu fui nadar com os golfinhos recentemente, depois da classe do COP que eu fiz em Puerto Vallarta, e os golfinhos me mostraram uma energia que tem contribuído continuamente à minha vida desde então. E eu falei, uau, isso é tão como o SOP, é esse movimento, essa maneira de estar no mundo, onde a significância não é relevante mais, e onde o espaço de ser é e também é um espaço onde você percebe que tudo de verdade é criado a partir dos nossos pensamentos, dos nossos pontos de vista, da nossa conscientização. É realmente lindo. Agora está me fazendo eu me mexer, diz a Catarina, sim. Daí fala, eu só queria comentar o que a Alina disse aqui. Depois da minha primeira classe do SOP, pela primeira vez na vida, eu tinha o senso de que eu sabia para que eu vim aqui e que eu posso criar mudança. Foi como chegar em casa para mim e ter mais de mim todo o tempo. Sou tão grata. Obrigada, minha querida. Eu sou tão grato por você. E isso. E às vezes, quando a gente fala da sinfonia, é sobre ser essa energia nova no mundo que não existia antes. No entanto, semanas atrás, estávamos falando e você estava dizendo, eu estava olhando para como a Terra e aquele senso de reconexão, de acessar a Terra, e perceber que isso é a energia sinfonia, é como chegar em casa, como a Alina falou, é esse senso de que, de algum modo, estamos conectando a algo que conhecemos, que somos. Sim, diz o Den. E isso, na realidade, é uma das coisas pelas quais eu sou tão grato, é que, veja, uma coisa é ter um construto mental de chegar em casa, de ir para casa. Só que isso aqui está dentro das células do seu corpo, dentro do espaço do seu ser. E não há nada como usar os seus superpoderes para você saber que você tem superpoderes, sabe? Não tem substituto para isso. Você pode pensar que tem superpoder o dia todo. Se você corre uma milha em 4 minutos, mas até fazer isso, você passa a ser dono disso. Isso aqui é para a gente se apropriar da capacidade que a gente tem. É por isso que também o fundamento e a SB são pré-requisitos, porque você tem que ter a plataforma para o seu ser, para isso se tornar acessível a você. Sabe, diz a Catarina, ontem a gente estava numa chamada e você estava dizendo que quando você está sendo você, você não se importa com os resultados, você não está preso ao resultado, você só curte a jornada. Isso me fez lembrar tanto da sessão Sinfonia. Você pode falar um pouquinho sobre isso? É parte da beleza disso, diz o bem. Tem tantas coisas lindas nisso. É assim, tem tantos aspectos disso que só pela natureza do que o SOP é, do que a energia sinfonia é, a natureza da classe, tudo isso, e o que isso faz, é que é tão lindo estar lá com alguém e não estar preso em resultados. Que você começa a ser capaz de. A coisa funciona tão bem e dá tanta paz, que então você leva isso para a sua vida também. Eu já falei tantas vezes nas classes do SOP que, olha, isso aqui parece que você vai estar trabalhando em alguém na maca e é por isso que vocês pensam que estão aqui, mas não é por isso que você está aqui para acessar e ser essa energia, para você ser isso na sua vida a cada momento,
para você inserir isso a cada situação, de modo que o mundo, na realidade, tenha acesso a isso, porque qualquer espaço, qualquer energia que existe, uma energia da consciência para a qual a gente se abre e escolhe, a gente dá acesso a ele pela nossa escolha. E ó, é uma interação única nossa com esse universo sinfonia, com o universo ESB. Somos únicos nessa interação que nos permite interagir da nossa maneira e ser certas coisas, trazer certas coisas que a gente passa a se tornar agora, e escolher ser isso daquele ponto em diante no nosso futuro. E aí, você talvez seja a única pessoa no mundo que seja capaz de acessar isso desta maneira, e aí se torna disponível para o mundo inteiro. No meu ponto de vista, o que estamos aqui fazendo no mundo ao trazer mais consciência é para o mundo. E, no entanto, não é onde a gente fala, eu vou lá mudar o mundo. É, eu vou ser eu, e o mundo vai mudar. E isso te dá muito mais de você do que verdadeiramente é você. Catarina fala, e aí tem esse outro lado também, quando eu trabalho e alguém que já recebeu muita sessão sinfonia, ou em quem você já trabalhou numa sessão ESB antes, a pessoa tem uma capacidade maior de receber, nem sempre, mas com frequência. Então, também parece haver algo que se abre no nosso, na maneira como a gente recebe, ou seja, também a gente está sendo como que de algum modo despertado, essa parte de nós, sim, diz o Dé, é uma coisa realmente bonita. E veja, sabe, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, sabe, eu tenho essa habilidade única e eu estou usando ela, eu estou sendo isso, estou fazendo o melhor para contribuir com todos, reconhecendo que eles têm habilidades únicas também. E nunca aparece da maneira que você pensa que vai. Então, toda a invalidação que as pessoas receberam começa a ir embora. E aí, ao trabalhar nas pessoas, tantas delas recebem mais depois de uma sessão. Elas não recebem somente da sessão. A sessão é o início de um nível maior de recebimento na vida delas. E você apontou que quando você trabalhou em pessoas com quem eu já trabalhei, elas parecem que vão bem mais rápido. Tipo assim, você não tem que passar por toda a coisa de tentar encontrar uma maneira de entrar e uma maneira de permitir que eles se abram. É tipo assim, já está lá, porque é isso que eles estão sendo. Bem, nas classes é isso que eu faço e sou para todos. Eu não sei porquê, não sei como, e não é nem uma função de mim, é uma função de nós. É assim que realmente funciona, é uma função de nós. Eu estou fazendo a minha parte, a sua parte é só aparecer lá. Essa é a sua parte. Porque muitas pessoas com ESOP, especialmente, é realmente engraçado, porque elas vêm e tipo, ai meu Deus, eu não sei como fazer o ESOP. Eu falo, é para isso que é a classe, sabe? A gente, como humanoide, a gente quer saber como fazer, chegar lá, porque senão a gente não quer ir, que não tem certeza de como fazer, porque quer ser melhor, alguém vai fazer melhor, aí, desculpa, tradutores, disparou. Não, isso aqui me faz lembrar da filha do Gary, que ia fazer uma classe de álgebra no ano seguinte. Ela falou, pai, eu posso fazer aula particular de álgebra? E ele falou, e você nem começou a classe? Ela falou, quero saber álgebra antes de começar a classe. E aí eu falei para ela, querida, é para isso que serve a classe, para te ensinar álgebra, porque você não pega um professor particular quando você tiver coisas que não sabe como fazer, quando você chega nessas coisas. Aí ela falou, ah, ok. Então, para isso é essa classe. A beleza disso é tudo que você tem que fazer é aparecer lá. E tudo que você tem que fazer é aparecer lá. Fazer essa escolha, estar lá, e estar lá pelos 4 dias, é isso que cria o resultado. E essa é a outra coisa, é que as pessoas têm muito mais habilidade natural do que elas reconhecem, porque isso realmente é uma experiência de ser além desta realidade e de funcionar além desta realidade. Então, toda validação que tentamos obter para sermos validados como um soldadinho bom dessa realidade. Isso aqui está tão além disso que você não requer a validação de pessoas que não entendem o que você percebe. Você percebe bem se elas não estão nessa jornada?
Você não precisa se preocupar com o ponto de vista, julgamento, validação deles ou nada mais. Outra coisa que você está falando, diz a Catarina, se abrir para receber de todas as partes da sua vida. O que eu noto cada vez mais é que a energia a sinfonia continua em todo tipo de momento. Quando eu estou numa floresta, ou mesmo quando eu só estou com alguém, e de algum modo essa energia muda. E o que eu adoraria é ter isso acontecendo todo o tempo, como você. Mas isso parece ser parte da sinfonia que vai, ela penetra a si mesma em cada parte da vida. E ela vai penetrando também, mesmo quando você não está consciente dela, porque a gente fica procurando validação de que esteja algo ocorrendo. Ou vamos fazer uma coisa, passar para uma criança, e a criança fica, uau! E fica olhando ao seu redor, porque eles veem todas as energias, aí você fala, eu acho que eu estou sendo. Quando a gente está sozinho num quarto, na nossa casa, com pessoas, a gente tende a não reconhecer que a gente está sendo isso. E o que começa a se tornar disponível na realidade é a ser isso. E é um espaço tão lindo, porque isso muda o jogo. É assim, muda a face da tua realidade quando você tem acesso a esse universo, que é a sinfonia. Catarina fala, no início, quando eu estava dizendo que a sinfonia, que a gente acessa a essa interação, conexão, de ser parte de todo o universo, é quase como aquele livro da Poeira de Estrelas que escrevemos, é como a Poeira de Estrela que tem tudo e todos. Sim, disso daí. E isso realmente é. Sabe, eu estava fazendo uma entrevista outro dia, eu eu resumi a física quântica em uma sentença onde eu falei: tudo no universo é uma possibilidade e uma probabilidade, até que se faça uma escolha. E é assim, existem possibilidades por toda parte, está dentro do ar, das moléculas, isso é ao nosso redor. Esse é o nosso ponto de vista que a gente toma, é a escolha que a gente faz que permite que isso apareça de uma maneira em particular. E o que começa a ocorrer com o SOP é que você começa a reconhecer que isso, que a tua vida, na realidade, é um movimento energético, nada é sólido, inclusive o seu corpo, inclusive a sua vida, inclusive os seus problemas, inclusive a sua vida, inclusive os seus problemas, inclusive a sua vida, inclusive os seus problemas. E você começa a reconhecer, uau, eu posso mover qualquer coisa. E é engraçado que quando eu comecei a fazer esse trabalho, tinha um cara que veio para o Access na mesma época e que já se foi há muito tempo. Ele veio para ver o que ele poderia pegar. Eu vim para ver o que ele podia contribuir. E aqui estou eu ainda, e ele foi embora. E eu falava disso porque eu tinha acabado de ter esse senso de milagres. Minha nossa, podemos criar milagres. Eu ficava usando a palavra milagre todo o tempo. E depois de um mês disso, ele falou: você pode parar de falar milagre? Por que você fica falando que é um milagre? Eu falo: porque é um milagre do caramba. Olha o que acabou de acontecer com essa pessoa, olha a vida dela. Olha a pessoa que não podia mexer o pescoço e agora mexe a cabeça. Olha essa pessoa, aquela outra pessoa está feliz na vida dela. Essa pessoa que conseguiu o relacionamento que queria. Eu falo: isso é um milagre fudido. Elas não poderiam ter criado isso antes. E eu olhava para as coisas, eu costumava olhar para isso como pedaços quebrados, móveis quebrados, eu faria um SOP nelas. E eu falo, será que eu posso consertar isso? Meu senso é que estamos chegando perto de fazer coisas assim, talvez daqui a alguns anos, mas esse tipo de coisa é uma habilidade natural nossa. São somente os pontos de vista que compramos nesta realidade que limitam isso. Todos ouvimos sobre pessoas que vivem 200 anos, pessoas que curam instantaneamente ossos quebrados. E, em fato, muitos de nós no Access já vimos isso. Isso é tipo notícia velha já, de tanto que já aconteceu. Mas ao ver essas coisas, e se você vivesse num mundo de verdade miraculoso? E se não tivéssemos que... Bom, ok, podemos reconhecer que o universo é bem miraculoso, no modo geral, certo? Numa escala enorme, como mais você teria essas coisas enormes, numa escala gigantesca, fazendo coisas tão incríveis? Mas e quanto olhar para isso e perguntar, e se a minha vida de verdade fosse miraculosa? E se eu andasse por aí e vivesse no mundo de milagres da minha própria criação?
E aí, e se eu estivesse disposto a escolher a tal grau que eu não aceitaria nada menos do que milagres? Em outras palavras, eu não resisto quando não é milagre, mas sempre sei que tem mais, e é nessa direção que eu vou. Uau, eu amo isso, diz a Catarina, e agora eu não passo de paro de me mexer aqui. Alguém colocou aqui no bate-papo que a sinfonia é uma ferramenta incrível, uma modalidade para pessoas que pensam, né? Head stripper, viajandão de cabeça. Porque não dá para você pensar esse caminho. Mas você também pode, diz o bem, você não pode pensar o caminho, mas você pode usar o presente dessa criatura loucamente, que como da sua vida, e dar tarefas diferentes para ela. Para mim, que já sou viajante de cabeça na minha vida, por parte de eu criar tanta mudança para as pessoas, é que eu me abri para essa energia, que é isso que se requer. E esses 4 dias de estar sendo constantemente parte dessa energia presente dela comigo, também presenteando e recebendo. E você passa pelas fendas, rachaduras no seu mundo. E eu me abria para aquela energia, percebia algo que acontecia na pessoa. Era um espaço sem julgamento, olhava para aquilo e falava: Uau, interessante essa dor, distorção de dor que você está aí. Que energia eu posso ser? Como posso mudar? Tentava isso, ficava presente, falava: Uau, e se eu olhasse para isso, eu olhava energeticamente, se criava facilidade, e aí chegava em algo mais. E se eu virasse assim? E se eu brilhasse um laser nisso? Todas essas coisas. E a parte de mim que ama explorar não é mais limitada pelas fronteiras dessa realidade. Então é incrível para quem é viajandão de cabeça se você parar de fazer certo isso é você parar de ficar tentando fazer tudo certo, porque na presença disso, parte das pessoas fazerem isso é que elas sabem que tem capacidade mental em algum lugar, que sabe que tem mais disso. Mas quando você é SOP, com essa coisa também acontecendo, o que acontece é que você pode usar isso para brincar, que é o que você sabe que foi para isso que foi desenhado em primeiro lugar. E agora você vê isso, testa as coisas energeticamente e vê para onde elas vão. E é fantástico. É tão divertido, é tanta brincadeira. E aí você expande para outras consciências que nunca soube que era possível a partir disso. Uau, eu não consigo parar de rir, a minha boca está doendo. É como você está dizendo, diz a Catarina, deixar aquela criança à disposição. Uau, eu posso fazer isso, eu posso usar todas essas coisas que estão acontecendo aí e posso brincar com isso, eu posso, isso não é errado. Sim, isso. Porque quantas outras coisas fizemos que envolvem energia, como se a energia fosse essa coisa especial, eu sei, hello, é tudo. Quantas coisas fizemos, a gente, tipo, limpa a tua mente, você fica lá e, porra, ai, não, tudo menos isso, por favor, eu odeio isso. E a única maneira de fazer certo é se você não estiver pensando. Eu falo, foda-se essa merda, usa essa coisa, usa tudo que já teve disponível e que já te disseram que é um erro. Tipo, tudo isso, a sua alegria, a sua raiva, a sua frustração, tudo isso. Porque tudo isso te dá pistas, se você olha para a forma, para isso, sobre a forma de uma sessão com outra pessoa, isso te dá uma noção de onde a pessoa está presa e para onde você pode ir e o que não foi reconhecido nelas. E, é, e essa é grande parte da razão deles estarem bloqueados. Então você pode usar tudo isso, tudo que você já quis explorar, tudo que foi feito errado em você. É aí que vive a grandiosidade. E o que isso realmente chega a ser é a expressão viva e falante da nossa grandiosidade. Não tem nada como isso para mudar a sua perspectiva de você e do mundo. É fantástico. Uau, mal posso esperar. Então, temos uma classe fim de semana que vem, mal posso esperar para ir lá e brincar. Na verdade, temos pela primeira vez temos um manual, livro de exercícios da sinfonia. É a primeira vez, 20 e tantas páginas. É um guia para você, para o SOP. E a gente não vai seguir o manual de Ocidente. Logo algum, saibam,
Provavelmente eu vou refazer o manual, porque ele cobre muito do que eu falo na classe, sobre as coisas específicas, maneira de olhar para as coisas. Essa não é uma classe onde a gente segue o manual, definitivamente não é, jamais funcionaria. Na verdade, todas essas coisas no manual são sobre os últimos 5, 6 anos de classe que foi retirado e colocado ali no manual. É uma compilação, então. Sim, vocês fizeram um trabalho fantástico nessa compilação. Sim, o prazer é todo meu. E a minha mente, essa coisa que você falou agora há pouco, ela chega a brincar. Verdade. Algo mais que você gostaria de acrescentar, agora que você me fritou completamente? Ai, agora é a hora, agora mais do que nunca. Essa energia está mais disponível no mundo do que jamais esteve antes. É fácil de acessar, você pode fazer mais com ela do que já fez antes. Porque quer você saiba ou não, essa mudança no mundo que está trazendo a consciência para o mundo, ela está nos levando de volta para a nossa primeira energia, para a nossa primeira língua, que é a energia. E a nossa linguagem de energia não é para comunicar com pessoas. As pessoas são idiotas. A nossa linguagem de energia é para se comunicar com toda molécula e toda partícula subatômica do universo. Em certo ponto, você tem tanta comunhão com as moléculas e pode ser um tamanho, espaço, que elas mudam pelo seu pedido. Isso somos nós indo nessa direção. Isso somos nós dando os passos que precisamos para sermos capazes de atualizar isso, para podermos viver como isso, para podermos ser isso e trazer isso para o mundo. E sermos parte do mundo como isso. É disso que é isso que isso realmente está fazendo. Eu não falei dessa maneira antes, porque eu não quero que as pessoas tornem isso significante, eu não quero que as pessoas façam o SOP ou a mim, a não ser elas a própria fonte. Você é a fonte. Essa é uma grande contribuição. Se alguma coisa dessa fala para você, essa pode ser uma classe incrível para você. Então, alguém acrescentou o site. Se você quiser saber mais sobre a classe de sinfonia, esse é o site do SOP. Você pode ler lá no site um pouco mais. Alguém estava perguntando sobre o manual. O manual é a parte da classe. Então, se você quer o manual, venha para a classe. Sim, porque você não recebe o manual sem fazer a classe. É assim. Muito obrigada, eu estou tão grata e eu estou vibrando, então eu vou continuar vibrando até o outro fim de semana. Continua vibrando. E para aqueles de vocês que talvez não possam participar da classe, para quem quiser se preparar da classe, adquiram o livro Body Whispering, Os Sussurros do Corpo, se estiver disponível já na sua língua. Ele é um convite tão incrível de ser esse espaço, Body Whisper, e nos permite estar em tanta comunhão que qualquer coisa é possível a partir disso. E eu também tenho que dizer que a maneira de mudar algo a partir de consciência e com acesso a essa energia, sinfonia, é tão diferente do que teria sido antes. A maneira de mudar isso é escolher ser um espaço de si e pedir e saber que a sua comunhão com os elementos e com os elementais e com as moléculas é recebida e é o que é a base para criar mudança. Então, o que mais é possível?